Pasta 18, capítulo 18. Thomas ficou olhando para o ponto onde Minho desaparecera. De repente, um profundo sentimento de antipatia em relação ao rapaz o dominou. Minho era um veterano ali, um corredor. Thomas era um calouro, com apenas alguns dias na clareira. Apenas alguns minutos no labirinto. Ainda assim, dos dois, Minho fora quem se deixara abater e entrara em pânico, saindo em disparada ante o primeiro sinal de adversidade. Como ele foi capaz de me deixar aqui? Pensou Thomas. Como ele foi capaz de fazer isso? O volume dos ruídos aumentou. O rangido de engrenagens misturava-se aos sons arrastados e metálicos, como de correntes tracionando o mecanismo de uma máquina em uma velha fábrica sombria. Então veio aquele cheiro, algo queimado, oleoso. Thomas não podia adivinhar o que o esperava. Embora tivesse visto um verdugo, só de relance e através de uma janela suja, o que será que fariam com ele? E quanto tempo poderia suportar? Chega, disse a si mesmo. Não fazia sentido desperdiçar tempo esperando que viessem por um fim na sua vida. Virou-se e encarou Albe, ainda largado contra o muro de pedra. Agora só um amontoado de sombras na escuridão. Ajoelhando-se no chão, Thomas encontrou o pescoço de Albe. Então procurou sentir a pulsação. Alguma coisa vibrava. Ouviu o peito dele como Minho fizera. Bubump, bubump, bubump. Ainda estava vivo. Thomas inclinou-se para trás sobre os tornozelos. Depois correu o braço pela testa, limpando o suor. Naquele momento, no espaço de apenas alguns segundos, aprendeu muita coisa sobre quem era. Quem fora o Thomas antes. Não podia abandonar um amigo e deixá-lo morrer. Mesmo alguém tão rabugento quanto Albe. Estendendo as mãos, segurou Albe pelos braços. Depois, acocorou-se até conseguir se sentar e passou os braços ao redor do pescoço dele por trás. Então puxou o corpo inerte para as costas e ergueu-se sobre as pernas, grunhindo com um esforço. O peso era demais. Thomas caiu de bruços no chão, com Albe espalhando-se para o lado com um baque surdo. Os sons assustadores dos verdugos pareciam cada vez mais próximos, ecoando nos muros de pedra do labirinto. Thomas achou que estava vendo lampejos luminosos à distância, projetando-se no céu noturno. Não queria encontrar com a fonte daquelas luzes e daqueles sons. Tentando uma nova investida, agarrou os braços de Albe outra vez e começou a arrastá-lo pelo chão. Não conseguia acreditar em quanto um garoto podia ser tão pesado. E não precisou nem de 3 metros para compreender que aquilo não daria certo. De qualquer forma, aonde ele iria levá-lo? Empurrou Albe de volta para a rachadura que assinalava a entrada da clareira e largou-o de novo sentado, declinado contra o muro de pedra. Thomas sentou-se com as costas apoiadas no muro, ofegante pelo esforço, pensando. Enquanto examinava com cuidado os recantos escuros do labirinto, vasculhava a mente em busca de uma solução. Mal conseguia ver alguma coisa, e sabia, apesar do que Minho dissera, que seria burrice correr mesmo que conseguisse carregar Albe. Não só havia a possibilidade de se perder, como, na verdade, poderia acabar correndo na direção dos verdugos, em vez de ir longe deles. Pensou no muro, na era. Minho não explicara, mas dera a entender que era impossível escalar aquelas paredes. Ainda assim, um plano tomou forma na sua mente. Tudo dependia das habilidades desconhecidas dos verdugos, mas era a melhor ideia que lhe ocorria. Caminhou alguns metros ao longo do muro até encontrar um tufo mais crescido de era, recobrindo a pedra quase por completo. Abaixando-se, pegou uma das ramificações que iam até o chão e envolveu-a com a mão. A trepadeira parecia mais grossa e mais sólida do que imaginara, talvez com 1,5 cm de diâmetro. Puxou-a e, com o som de um papel grosso se arrastando, ela desprendeu-se do muro.
e foi se soltando cada vez mais à medida que Thomas se afastava do muro. Depois de recuar uns 3 metros, não conseguiu mais ver a extremidade da era no alto. Ela desaparecera na escuridão. Mas a planta, arrancada, pendia solta no muro. Então Thomas concluiu que continuava presa a alguma coisa lá em cima. Hesitando um pouco, aprumou-se no chão e puxou a trepadeira com toda a sua força. Ela resistiu. Puxou de novo. Depois de novo. Puxou de novo, depois de novo, puxando e relaxando com as 2 mãos várias vezes. Então resolveu pendurar-se na trepadeira. Seu corpo balançou para a frente. A trepadeira aguentava. Rapidamente, Thomas agarrou outros ramos de trepadeira, desgrudando-se do muro, criando uma série de cordas para escalar. Tentou cada uma delas. Todas mostraram-se tão fortes quanto a primeira. Confiante, voltou para junto de Aube e arrastou-o para perto das trepadeiras. Um estalo agudo ecoou vindo do labirinto, seguindo pelo som horrível de metal amassado. Thomas, assustado, girou sobre si mesmo para ver. Sua mente estivera tão concentrada nas trepadeiras que por um momento ele se esquecera dos verdugos. Examinou as 3 direções do labirinto. Não conseguira ver nada se aproximando, mas os sons estavam mais altos. Não zumbindo, gemendo, e o ar tornara-se ligeiramente mais claro. Conseguia distinguir mais detalhes do labirinto do que 1 minuto antes. Lembrou-se das luzes estranhas que observara através da janela da clareira com Newt. Os verdugos estavam próximos, era óbvio. Thomas tentou ignorar a onda de pânico e concentrou-se no que precisava fazer. Agarrando um ramo de trepadeira, enrolou ao redor do braço direito de Aube. A planta mal chegava até ele. Por isso, precisou empurrar Aube para cima o máximo que pôde para conseguir prendê-lo. Depois de várias voltas com a planta, amarrou-a com firmeza. Então pegou outra trepadeira e passou ao redor do braço esquerdo de Aube. Depois pelas 2 pernas dele, amarrando cada extremidade o mais firme que conseguiu. Teve medo que a circulação sanguínea de Aube fosse prejudicada, mas concluiu que valeria a pena correr o risco. Thomas seguiu em frente, tentando ignorar a dúvida que brotava na sua mente em relação ao plano. Agora era a vez dele. Agarrou uma trepadeira com as 2 mãos e começou a escalar logo acima do ponto onde acabara de amarrar Aube. As folhas grossas da era sustentavam bem as suas mãos, e à medida que subia, Thomas ficou animado ao descobrir que muitas rachaduras no muro de pedra eram apoios perfeitos para os pés. Começou a pensar como seria fácil sem... Recusou-se a terminar o pensamento. Não poderia deixar Aube para trás. Depois de chegar a quase 60 centímetros acima do amigo, Thomas passou uma das trepadeiras em volta do próprio peito, enrolou-a ainda outras vezes, bem presa sob as axilas para aumentar o apoio. Então, muito devagar, começou a curvar o corpo, soltando o peso das mãos, mas mantendo os pés apoiados firmemente numa grande rachadura. Sentiu uma onda de alívio quando percebeu que a trepadeira aguentava o peso. Agora vinha a parte realmente difícil. As 4 trepadeiras amarradas a Aube, que estava abaixo dele, prendiam-no fortemente. Thomas alcançou a que estava ligada à perna esquerda de Aube e puxou-a. Só conseguiu deslocá-la alguns centímetros antes de soltar. O peso era demais, não conseguiria. Desceu outra vez até o piso do labirinto, decidido a tentar empurrar por baixo em vez de puxar por cima. Para fazer um teste, tentou levantar Aube cerca de uns 70 centímetros, membro por membro. Primeiro empurrou a perna esquerda para cima, depois amarrou uma nova trepadeira ao redor dela. Em seguida a perna direita. Depois que as 2 estavam bem presas, Thomas fez o mesmo com os braços de Aube, o direito, depois o esquerdo. Recuou, ofegante, para dar uma olhada. Aube estava pendurado, aparentemente sem vida.
agora quase 90 centímetros acima de onde tinha estado 5 minutos antes. Do labirinto vinham sons metálicos, rangidos, zumbidos, gemidos. Thomas pensou ter visto um dos lampejos vermelhos à sua esquerda. Os verdugos estavam mais perto e era óbvio que havia mais de um deles. Voltou ao trabalho. Usando o mesmo método de empurrar cada braço e perna de Albi para cima uns 60 ou 90 centímetros de cada vez, aos poucos Thomas foi conseguindo subir pelo muro de pedra. Ele subia até ficar embaixo do corpo. Enrolava uma trepadeira em volta do peito para se apoiar, depois empurrava Albi o mais alto que podia, membro por membro, e o amarrava com a era. Em seguida, repetia todo o processo. Subir, enrolar, empurrar, amarrar. Subir, enrolar, empurrar, amarrar. Os verdugos pelo menos pareciam avançar vagarosamente pelo labirinto, o que lhe dava algum tempo. Pouco a pouco, os dois foram subindo. O esforço era exaustivo. Thomas arquejava a cada respiração. Sentia o suor cobrir cada centímetro da sua pele. As mãos começaram a escorregar nas trepadeiras. Os pés doíam por causa da pressão nas fendas da pedra. Os sons estavam cada vez mais altos, aqueles sons terríveis. Ainda assim, Thomas continuou. Quando chegaram a um ponto a cerca de 90 metros do chão, Thomas parou, oscilando pendurado na era que enrolara ao redor do peito. Usando os braços exaustos e esfolados, ele se virou para ver o labirinto. Uma exaustão que ele não acreditava ser possível tomava conta de cada minúscula partícula do seu corpo. Era um cansaço que doía. Os músculos estavam em frangalhos. Não conseguiria empurrar Albi nem mais 1 centímetro, não aguentava mais. Era ali que ficariam escondidos, ou que tentariam resistir. Sabia que não conseguiriam chegar até o alto. Só esperava que os verdugos não olhassem para cima e os encontrassem. Ou, no mínimo, Thomas esperava que fosse possível enfrentá-los ali do alto, um por um, em vez de ser atacado no chão. Não fazia a menor ideia de que esperar. Não sabia se veria o dia seguinte. Mas ali, pendurado na era, os dois encarariam o seu destino. Alguns minutos se passariam antes que Thomas visse o primeiro lampejo luminoso refletido nos muros do labirinto à frente. Os sons terríveis que ele ouvira aumentar cada vez mais na última hora agora eram como um guincho mecânico estridente e ensurdecedor, como um urro de morte de um robô. Uma luz vermelha à esquerda, sobre o muro, chamou a sua atenção. Ele se virou e quase soltou um grito. Um besouro mecânico achava-se a poucos centímetros dele, as pernas pontudas roçando por entre os ramos de era e de alguma forma prendendo-se à pedra. A luz vermelha do seu olho era como um pequeno sol, brilhando demais para que se conseguisse olhar diretamente. Semi-cerrando os olhos, Thomas tentou concentrar-se no corpo do besouro. O torso era um cilindro prateado, com uns 8 centímetros de diâmetro e uns 25 de comprimento. 12 pernas articuladas projetavam-se ao longo da parte inferior do corpo em todo o comprimento, estendidas para fora, o que lhe dava a aparência de um lagarto. Era impossível ver a cabeça por causa do feixe de luz vermelha que brilhava na direção dele, embora parecesse pequena, talvez a sua única finalidade fosse a visão. Mas então Thomas avistou a parte mais sinistra. Pensou que tinha visto aquilo antes, lá na clareira, quando o besouro mecânico passara correndo por ele e perdera-se na floresta. Agora estava confirmado. A luz vermelha do seu olho lançava um brilho horripilante sobre as 5 letras borradas ao longo do corpo, como se tivessem sido escritas com sangue. Cruel. Thomas não podia imaginar por que o besouro mecânico trazia estampada aquela palavra no corpo, a menos que tivesse o propósito de anunciar aos clarianos que era algo perverso, inumano.
Ele sabia que aquela coisa devia ser um espião de quem quer que os enviara para lá. Albi contara-lhe a respeito, dizendo que os besouros eram um instrumento dos criadores para observá-los. Thomas ficou quieto, prendeu a respiração, esperando que talvez o besouro só detectasse movimentos. Segundos intermináveis se passaram, os seus pulmões clamando por ar. Com um clique e depois um claque, o besouro virou-se e seguiu em disparada, desaparecendo por entre a era. Thomas absorveu um imenso bocado de ar, depois outro, sentindo o aperto das trepadeiras ao redor do peito. Outro guincho metálico ressoou estridente pelo labirinto, próximo agora, seguido por uma sequência de estalidos e rangidos de máquina. Thomas tentou imitar o corpo inerte de Albi, pendendo imóvel em meio às trepadeiras. E então, alguma coisa dobrou a esquina à frente e indicou-se na direção deles. Thomas tentou imitar o corpo inerte de Albi, pendendo imóvel em meio às trepadeiras. E então alguma coisa dobrou a esquina à frente e encaminhou-se na direção deles. Uma coisa que ele já vira antes, mas por trás da segurança de um vidro grosso. Uma coisa indescritível. Um verdugo. E o ar tornara-se ligeiramente mais claro. Conseguia distinguir mais detalhes do labirinto do que um minuto antes. Lembrou-se das luzes estranhas que observara através da janela da clareira com Newt. Os verdugos estavam próximos, era óbvio. Thomas tentou ignorar a onda de pânico e concentrou-se no que precisava fazer. Agarrando um ramo de trepadeira, enrolou ao redor do braço direito de Albi. A planta mal chegava até ele. Por isso, precisou empurrar Albi para cima o máximo que pôde para conseguir prendê-lo. Depois de várias voltas com a planta, amarrou-a com firmeza. Então pegou outra trepadeira e passou ao redor do braço esquerdo de Albi. Depois pelas duas pernas dele, amarrando cada extremidade o mais firme que conseguiu. Teve medo que a circulação sanguínea de Albi fosse prejudicada, mas concluiu que valeria a pena correr o risco. Thomas seguiu em frente, tentando ignorar a dúvida que brotava na sua mente em relação ao plano. Agora era a vez dele. Agarrou uma trepadeira com as duas mãos e começou a escalar logo acima do ponto onde acabara de amarrar Albi. As folhas grossas da era sustentavam bem as suas mãos, e à medida que subia, Thomas ficou animado ao descobrir que muitas rachaduras no muro de pedra eram apoios perfeitos para os pés. Começou a pensar como seria fácil sem... Recusou-se a terminar o pensamento. Não poderia deixar Albi para trás. Depois de chegar a quase 60 centímetros acima do amigo, Thomas passou uma das trepadeiras em volta do próprio peito, enrolou-a ainda outras vezes, bem presa sob as axilas para aumentar o apoio. Então, muito devagar, começou a curvar o corpo, soltando o peso das mãos, mas mantendo os pés apoiados firmemente numa grande rachadura. Sentiu uma onda de alívio quando percebeu que a trepadeira aguentava o peso. Agora vinha a parte realmente difícil. As 4 trepadeiras amarradas a Albi, que estava abaixo dele, prendiam-no fortemente. Thomas alcançou a que estava ligada à perna esquerda de Albi e puxou-a. Só conseguiu deslocá-la alguns centímetros antes de soltar. O peso era demais, não conseguiria. Desceu outra vez até o piso do labirinto, decidido a tentar empurrar por baixo em vez de puxar por cima. Para fazer um teste, tentou levantar Albi cerca de uns 70 centímetros, membro por membro. Primeiro empurrou a perna esquerda para cima, depois amarrou uma nova trepadeira ao redor dela. Em seguida a perna direita. Depois que as duas estavam bem presas, Thomas fez o mesmo com os braços de Albi, o direito, depois o esquerdo. Recuou, ofegante, para dar uma olhada. Albi estava pendurado, aparentemente sem vida. Agora quase 90 centímetros acima de onde tinha estado 5 minutos antes. Do labirinto vinham sons metálicos.
rangidos, zumbidos, gemidos. Thomas pensou ter visto um dos lampejos vermelhos à sua esquerda. Os verdugos estavam mais perto e era óbvio que havia mais de um deles. Voltou ao trabalho. Usando o mesmo método de empurrar cada braço e perna de Albe para cima uns 60 ou 90 centímetros de cada vez, aos poucos Thomas foi conseguindo subir pelo muro de pedra. Ele subia até ficar embaixo do corpo. Enrolava uma trepadeira em volta do peito para se apoiar, depois empurrava Albe o mais alto que podia, membro por membro, e o amarrava com a era. Em seguida, repetia todo o processo. Subir, enrolar, empurrar, amarrar. Subir, enrolar, empurrar, amarrar. Os verdugos pelo menos pareciam avançar vagarosamente pelo labirinto, o que lhe dava algum tempo. Pouco a pouco, os dois foram subindo. O esforço era exaustivo. Thomas arquejava a cada respiração. Sentia o suor cobrir cada centímetro da sua pele. As mãos começaram a escorregar nas trepadeiras. Os pés doíam por causa da pressão nas fendas da pedra. Os sons estavam cada vez mais altos, aqueles sons terríveis. Ainda assim, Thomas continuou. Quando chegaram a um ponto a cerca de 90 metros do chão, Thomas parou, oscilando pendurado na era que enrolara ao redor do peito. Usando os braços exaustos e esfolados, ele se virou para ver o labirinto. Uma exaustão que ele não acreditava ser possível tomava conta de cada minúscula partícula do seu corpo. Era um cansaço que doía. Os músculos estavam em frangalhos. Não conseguiria empurrar Albe nem mais 1 centímetro, não aguentava mais. Era ali que ficariam escondidos, ou que tentariam resistir. Sabia que não conseguiriam chegar até o alto. Só esperava que os verdugos não olhassem para cima e os encontrassem. Ou, no mínimo, Thomas esperava que fosse possível enfrentá-los ali do alto, um por um, em vez de ser atacado no chão. Não fazia a menor ideia de que esperar. Não sabia se veria o dia seguinte. Mas ali, pendurado na era, os dois encarariam o seu destino. Alguns minutos se passariam antes que Thomas visse o primeiro lampejo luminoso refletido nos muros do labirinto à frente. Os sons terríveis que ele ouvira aumentar cada vez mais na última hora agora eram como um guincho mecânico estridente e ensurdecedor, como um urro de morte de um robô. Uma luz vermelha à esquerda, sobre o muro, chamou a sua atenção. Ele se virou e quase soltou um grito. Um besouro mecânico achava-se a poucos centímetros dele, as pernas pontudas roçando por entre os ramos de era e de alguma forma prendendo-se à pedra. A luz vermelha do seu olho era como um pequeno sol, brilhando demais para que se conseguisse olhar diretamente. Semi-cerrando os olhos, Thomas tentou concentrar-se no corpo do besouro. O torso era um cilindro prateado, com uns 8 centímetros de diâmetro e uns 25 de comprimento. 12 pernas articuladas projetavam-se ao longo da parte inferior do corpo em todo o comprimento, estendidas para fora, o que lhe dava a aparência de um lagarto. Era impossível ver a cabeça por causa do feixe de luz vermelha que brilhava na direção dele, embora parecesse pequena, talvez a sua única finalidade fosse a visão. Mas então Thomas avistou a parte mais sinistra. Pensou que tinha visto aquilo antes, lá na clareira, quando o besouro mecânico passara correndo por ele e perdera-se na floresta. Agora estava confirmado. A luz vermelha do seu olho lançava um brilho horripilante sobre as 5 letras borradas ao longo do corpo, como se tivessem sido escritas com sangue. Cruel. Thomas não podia imaginar por que o besouro mecânico trazia estampada aquela palavra no corpo, a menos que tivesse o propósito de anunciar aos clarianos que era algo perverso, inumano. Ele sabia que aquela coisa devia ser um espião de quem quer que os enviara para lá. Albe contara-lhe a respeito.
dizendo que os besouros eram um instrumento dos criadores para observá-los. Thomas ficou quieto, prendeu a respiração, esperando que talvez o besouro só detectasse movimentos. Segundos intermináveis se passaram, os seus pulmões clamando por ar. Com um clique e depois um claque, o besouro virou-se e seguiu em disparada, desaparecendo por entre a era. Thomas absorveu um imenso bocado de ar, depois outro, sentindo o aperto das trepadeiras ao redor do peito. Outro guincho metálico ressoou estridente pelo labirinto, próximo agora, seguido por uma sequência de estalidos e rangidos de máquina. Thomas tentou imitar o corpo inerte de Albe, pendendo imóvel em meio às trepadeiras. E então, alguma coisa dobrou a esquina à frente e indicou-se na direção deles. Thomas tentou imitar o corpo inerte de Albe, pendendo imóvel em meio às trepadeiras. E então alguma coisa dobrou a esquina à frente e encaminhou-se na direção deles. Uma coisa que ele já vira antes, mas por trás da segurança de um vidro grosso. Uma coisa indescritível. Um verdugo. Pasta 19. Capítulo 19. Thomas olhou horrorizado para aquela coisa monstruosa que descia pelo longo corredor do labirinto. Era como se fosse o resultado de um experimento que dera terrivelmente errado. Algo saído de um pesadelo. Parte animal, parte máquina, o verdugo rolava e produzia estalidos ao longo do caminho de pedra. Seu corpo lembrava uma lesma gigantesca, coberto de pelos aqui e ali e com uma gosma reluzente, pulsando de forma grotesca para dentro e para fora ao respirar. Não dava para perceber se tinha uma cabeça ou uma cauda, mas de uma extremidade à outra media pelo menos 1,80 m, com um pouco mais de 1 metro de largura. A cada 10 ou 15 segundos, ferrões aguçados de metal projetavam-se para fora da sua carne verrugosa, e toda a criatura abruptamente se curvava, assumindo a forma de uma bola, para então girar para a frente. Em seguida, voltava ao estado anterior, parecendo reunir as forças, recolhendo os ferrões através da pele úmida, produzindo um som arrastado e nojento. A criatura repetiu os movimentos diversas vezes sem parar, deslocando-se devagar. Mas os pelos e os ferrões não eram as únicas coisas que se projetavam do corpo do verdugo. Diversos braços mecânicos, dispostos ao acaso, destacavam-se aqui e ali, cada um com um propósito diferente. Alguns traziam luzes como faróis acesos. Outros exibiam longas e ameaçadoras agulhas. Um terminava em uma garra com 3 dedos que se abriam e se fechavam sem nenhuma razão aparente. Quando a criatura rolava, esses braços se dobravam e manobravam para evitar ser esmagados. Thomas ficou se perguntando o que ou quem seria capaz de criar monstros tão assustadores e asquerosos. A origem dos sons que ouvira agora fazia sentido. Quando o verdugo rolava, produzia um chiado metálico, como a lâmina giratória de uma serra. Os ferrões e os braços explicavam os estalidos horripilantes, metal contra pedra. Mas nada produzia mais calafrios na espinha de Thomas do que os gemidos assombrados e fantasmagóricos que de alguma forma escapavam da criatura quando ela se aquietava, como o som de um moribundo em um campo de batalha. Observando tudo aquilo junto, a besta combinada com os sons, Thomas não era capaz de imaginar um pesadelo que pudesse se igualar a ver aquela coisa aproximar-se na sua direção. Procurou enfrentar o medo, forçou o corpo a permanecer perfeitamente imóvel, pendurado nas trepadeiras. Estava certo de que a única esperança deles era evitar que fossem notados. Quem sabe ele não nos vê, pensou. Quem sabe? Mas a realidade da situação pesava como uma pedra sobre a sua barriga. O besouro mecânico já revelara a sua posição exata. O verdugo aproximou-se, rolando e dando estalidos, zigue-zagueando, gemendo e guinchando.
Toda vez que parava, os braços de metal se desdobravam e giravam ao redor, como um robô procurando sinais de vida em um planeta alienígena. As luzes produziam sombras assustadoras no labirinto. Um fiapo de lembrança tentou escapar da caixa lacrada dentro de sua mente. As sombras na parede assustando-o quando ele era um garotinho. Sentiu vontade de estar lá, fosse onde fosse, para correr para os braços da mãe e do pai, que esperava que ainda estivessem vivos em algum lugar, sentindo a sua falta, procurando por ele. Um forte sopro de algo queimado ardeu nas suas narinas. Uma mistura enjoada de máquinas superaquecidas e carne queimada. Não podia acreditar que as pessoas pudessem ter criado algo tão horrível para perseguir garotos. Tentando não pensar no assunto, Thomas fechou os olhos por um momento e concentrou-se em permanecer imóvel e em silêncio. A criatura continuava vindo. Zzz, clique, clique, clique. Zzz, clique, clique, clique. Thomas ficou olhando para baixo sem mover a cabeça. O verdugo tinha finalmente chegado ao muro onde ele e Albi estavam pendurados. A criatura fez uma pausa junto à porta fechada que dava para a clareira, a poucos metros à direita de Thomas. — Por favor, vá por outro caminho, implorou Thomas em silêncio. — Vire, vá, por aquele caminho, por favor. Os ferrões do verrugo projetaram-se para fora. Seu corpo rolou na direção de Thomas e Albi. Zzz, clic, clic, clic. Ele fez uma parada. Depois rolou outra vez, direto para o muro. Thomas prendeu a respiração, sem ousar emitir o mínimo som. O verdugo parou então bem embaixo deles. Thomas queria muito olhar para baixo, mas sabia que o menor movimento poderia chamar a atenção dele. Os feixes de luz que se projetavam da criatura iluminaram todo o lugar, totalmente ao acaso, sem se deterem em ponto algum. Então, de repente, eles se apagaram. Num instante, o mundo tornou-se escuro e silencioso. Era como se a criatura tivesse sido desligada. Ela não se movia nem produzia um único som. Até mesmo os lamentos assustadores pararam completamente, e sem mais nenhuma luz, Thomas não conseguia ver nada. Estava cego. A sua respiração resumia-se a pequenos sorvos de ar pelo nariz. O seu coração, palpitante, precisava desesperadamente de oxigênio. Será que aquela coisa podia ouvi-lo? Farejá-lo? O suor empapava-lhe os cabelos, as mãos, as roupas, tudo. Um medo que ele nunca conhecera dominou-o a ponto da insanidade. Silêncio, nada, nenhum movimento, nenhuma luz, nenhum som. A expectativa de tentar adivinhar o que aconteceria em seguida estava matando Thomas. Passaram-se segundos, minutos. A planta filamentosa apertava a carne de Thomas. Seu peito parecia anestesiado. Ele queria gritar para o monstro lá embaixo. Mate-me ou volte para sua maldita toca. De repente, numa súbita explosão de luz e som, o verdugo voltou à vida, zumbindo e produzindo estalidos. E então começou a escalar o muro. Pasta 20, capítulo 20. Os ferrões do verdugo dilaceraram a pedra, atirando pedaços de era e lascas de rocha em todas as direções. Os seus braços sacudiam-se como as pernas do besouro mecânico, com pontos aguçados que penetravam na pedra do muro para se apoiar. Uma luz brilhante na extremidade de um braço apontou na direção de Thomas, só que desta vez o feixe de luz não se desviou. Thomas sentiu que a única gota de esperança se esvaía do seu corpo. Sabia que a única opção possível era correr. Sinto muito, Albi, pensou enquanto se livrava dos ramos grossos do peito. Usando a mão esquerda para se segurar com força na folhagem acima, ele terminou se desvencilhando e preparando-se para fugir. Sabia que não poderia subir, isso levaria o verdugo a passar por Albi. Descer, é claro, era a única opção se quisesse morrer o mais rápido possível. Precisava se afastar para o lado. Thomas estendeu o braço e agarrou um ramo de era que estava a 60 centímetros à esquerda de onde estava pendurado. Enrolando o ramo na mão,
puxou-o com um safanão rápido. A planta resistiu, exatamente como as outras. De relance, viu que o verdugo abaixo já chegara à metade da distância que os separava e se movia mais rápido, sem pausas. Thomas terminou de se livrar do ramo que usara ao redor do peito e balançou o corpo para a esquerda, roçando-se à parede. Antes que a sua oscilação como um pêndulo o levasse de volta a Albe, ele estendeu o braço para a outra trepadeira, alcançando uma mais grossa. Dessa vez, agarrou-a com as duas mãos e virou-se para pousar a base dos pés contra o muro. Mudou a posição do corpo para a direita, prosseguindo até onde a planta permitiu. Então largou-a e agarrou uma outra. Depois outra, como se fosse um macaco escalando uma árvore. Thomas descobriu que era capaz de avançar mais depressa do que imaginava. Os sons do seu perseguidor continuavam sem descanso, só que agora, com um acréscimo horripilante do ruído de rocha estilhaçada. Thomas oscilou para a direita várias vezes, outras vezes antes de criar coragem para olhar para trás. O verdugo afastara-se de Albe ao mudar o percurso para ir diretamente até Thomas. Enfim, pensou Thomas, alguma coisa deu certo. Dando um impulso no próprio corpo com os pés, com o máximo de força que podia, balanço após balanço, ele fugia daquela coisa horrenda. Thomas não precisou olhar para trás para saber que o verdugo estava ganhando terreno a cada segundo. Os sons eram a prova disso. De alguma forma, precisava voltar ao chão, ou tudo acabaria rapidamente. No balanço seguinte, deixou a sua mão deslizar um pouco antes de se agarrar com firmeza. A haste da trepadeira queimou-lhe a palma da mão, mas ele havia encurtado a distância até o chão. Repetiu a operação com a próxima trepadeira, e com a seguinte, 3 oscilações depois estava a meio caminho do chão do labirinto. Uma dor pungente queimava os seus braços. Ele sentia a ardência da pele que era arrancada das mãos. A adrenalina correndo pelo corpo o ajudou a ignorar o medo. Simplesmente seguiu em frente. No balanço seguinte, a escuridão impediu Thomas de avistar uma nova parede assomando à sua frente. O corredor terminava e virava à direita. Ele se chocou com toda a força contra a pedra à frente, perdendo o contato com a era. Jogando os braços para a frente, Thomas debateu-se sem controle, tentando alcançar alguma coisa em que se agarrar para impedir o mergulho em direção à rocha dura abaixo. No mesmo instante, com o canto do olho esquerdo, viu o verdugo. Ele alterara o percurso e o estava quase alcançando, com uma garra esticada na sua direção. Thomas encontrou uma trepadeira a meio caminho do chão e a agarrou, quase arrancando os braços das articulações com a parada repentina. Empurrou a parede com os 2 pés com a maior força possível, projetou o corpo para longe dela no exato momento em que o verdugo atacava com a garra e as agulhas. Thomas chutou com a perna direita, atingindo o braço ligado à garra. Um estalido agudo anunciou uma pequena vitória, mas todo o seu entusiasmo terminou quando ele percebeu que o impulso da oscilação ia levá-lo de volta em direção à parede, bem em cima da criatura. Com a adrenalina correndo pelas veias, Thomas juntou as pernas e puxou-as apertadas contra o peito. Assim que fez contato com o corpo do verdugo, sentindo-se afundar naquela pele asquerosa, passou a chutar com os 2 pés para se afastar dali, contorcendo-se para evitar o contato com as agulhas e garras que vinham de todas as direções. Girou o corpo para fora e para a esquerda, então saltou para o muro do labirinto, tentando agarrar outro ramo de era. As ferramentas malignas do verdugo agitavam-se e fechavam-se projetadas atrás dele. Sentiu um profundo arranhão nas costas. Debatendo-se mais uma vez, Thomas encontrou um novo ramo de era e agarrou com as 2 mãos. Segurou a planta apenas o suficiente para retardar a descida, ignorando a queimação horrível que sentia. Assim que seus pés tocaram o sólido piso de rocha, ele saiu em disparada, correndo apesar do clamor de exaustão do seu corpo. O ruído de um choque foi seguido pelos sons do verdugo que rolava, estalava e zumbia, mas Thomas recusou-se a olhar para trás, sabendo que cada segundo era importante.
Contornou as esquinas do labirinto a toda velocidade, martelando a pedra com os pés. Em algum lugar na sua mente procurava registrar o sentido dos movimentos que fazia, esperando poder viver o suficiente para usar as informações a retornar à porta. Esperando poder viver o suficiente para usar as informações e retornar à porta. Direita, depois esquerda. Descida por um longo corredor, depois à direita de novo. Esquerda, direita. 2 vezes à esquerda. Outro corredor comprido. Os sons da perseguição não perdiam o vigor, nem se distanciavam. Mas também ele não estava perdendo terreno. Sempre em frente ele correu, o coração a ponto de explodir. Inspirando grandes bocados de ar, tentava bombear oxigênio para os pulmões, mas sabia que não ia aguentar muito mais tempo. Imaginou se não seria muito mais difícil virar-se e lutar, acabando de uma vez com aquilo. Quando dobrou a esquina seguinte, conteve-se numa parada súbita ante a visão que tinha diante de si. Arquejando incontrolavelmente, ficou olhando. 3 verdugos estavam bem à sua frente, rolando enquanto enterravam os ferrões na pedra, vindo na sua direção.